primeiro pilar é isolar a variável. Vocês já devem ter escutado muito sobre isso, porém, isso é assim, como eu falei, né? É fundamental. Errar nisso daqui é você errar todo o seu teste. Se você não isola a variável da maneira correta, não importa, sabe? Assim, você perdeu tempo. O resumo foi esse. Não se prendam tanto. Curioso eu falar isso, mas vocês vão entender com o passar do tempo no mercado o quanto isso é verdade. Não se prendam a somente dinheiro, que não é o mais importante. O time no nosso mercado ele é mais importante do que o dinheiro. Por que eu falo isso? Porque dinheiro a gente faz, cara. Dinheiro a gente recupera. Tempo não. Eu perdi o tempo, já era. Você fez um teste ali durante uma semana, mas você não isolou a variável da forma correta. E depois você viu que você não isolou, vai ter que fazer o teste de novo. Tu perdeu uma semana. O dinheiro você recupera. Essa uma semana que você perdeu, você não recupera mais ela. Então se preocupem mais com o tempo de vocês do que só com o dinheiro. O tempo ele é mais importante. Não fiquem tão apegados assim ao dinheiro. Quando eu digo isolar a variável, é tanto pensando no lado bom, no cenário bom, tanto no cenário ruim. A gente tem que saber, temos que ter controle exatamente do que funcionou. Eu não posso ser injusto. Pensa dessa forma, dessa maneira. A gente não pode ser injusto quando a gente está fazendo um teste. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de fazer analogia, né? Aqui é a nossa campanha, eu desenho muito bem, eu sei, obrigado. Aqui é a nossa campanha, e imagine que cada campanha é uma loja de venda. É uma loja que a gente tem, é a Lojas Bahia. Tudo é Lojas Bahia, tudo é Casa Bahia, perdão. E cada campanhazinha é uma loja. A gente sabe que a loja lá do Rio vende muito bem. A loja do Rio de Janeiro, ela vende pra caramba, que é essa loja aqui. Vende muito. E aí já a loja da, sei, a loja de São Paulo não vende tão bem assim, é uma loja meio fraca, mesmo sendo tudo da Casa Bahia. Cara, é injusto você fazer um teste, vamos supor que você esteja testando um novo ticket na sua panela. Você colocar na sua melhor loja, a loja que mais vende, o teu controle, a sua panela que já está vendendo muito bem, e na loja de São Paulo, que é uma loja nova, tu coloca lá a sua panela de teste. Coloca uma panela que tu está testando, uma nova panela. Pô, você sabe que essa loja aqui é pior. Você sabe que ela não tem um desempenho tão bom assim. É injusto você fazer isso. Tá colocando a panela na fogueira, né? Só queria fazer essa piada aí com vocês. Mas no resumo, rapaziada, não sejam injustos na hora que vocês vão fazer o teste. Isso em cada micro detalhe. Quando a gente está falando de isolar variável, é para a gente ter total certeza de que eles estão tendo a mesma oportunidade, eles estão disputando o mesmo público. Então, desde a campanha, a gente já tem que fazer esse isolamento. A campanha ela tem que ser a mesma. Se eu vou testar uma variável dentro do meu funil, eu tenho a variável A e a variável B. Elas têm que ser vindo, né? Tem que ser oriundas da mesma campanha. Então, eu vou colocar 70% na minha variável controle e 30% na variável teste, vindo da mesma campanha. Se eu colocar dessa maneira, uma campanha joga numa variável e outra campanha joga em outra variável, tá errado, porque elas não têm o mesmo público. Pode ser que essa campanha aqui seja muito melhor e essa daqui seja uma campanha zoada. E aí o problema não está de fato na variável, e sim na campanha. Então você não conseguiu isolar da maneira certa. E eu vou até mais além em cima disso, até mesmo criativo. Se eu estou no momento de teste de criativo, eu não sei se aquele criativo ali vende ou não. Se eu colocar um criativo que eu estou testando, imagina assim, né? Eu estou colocando um criativo aqui que eu estou testando esse criativo. E eu jogo ele para uma variável nova, que eu também estou testando. Cara, deu errado. E aí, a culpa é de quem? Quem que é a culpa? A culpa está no criativo ou a culpa está na variável? Ou a culpa é dos dois? Ou então deu certo, funcionou muito bem. Mas e aí? A culpa é do criativo, a culpa é da variável, a culpa é dos dois, a combinação aqui deu muito certo. Então a gente precisa ter esse controle. Eu não gosto, por exemplo, de testar uma variável em cima de um criativo novo que eu estou testando. Se eu vou testar uma variável, seja headline, seja ticket, seja o que for, seja, vai ser em cima dos meus criativos que já funcionam, porque aí eu isolo a variável criativo. Se eu tenho aqui um criativo que já está funcionando, um criativo eu sei que ele funciona, e aí eu jogo ele em cima de uma nova variável, cara, se deu errado, a culpa é de quem? É da variável. Se deu certo, pô, melhor que a controle, beleza, a culpa é da variável também, porque eu sei que o criativo já está funcionando. Então a ideia é essa. Quando a gente fala isolar variáveis, né, o isolamento de variável é isso. O que é eu isolar uma variável? Se tal coisa funciona, se eu mexi em outro ponto e deu errado, a culpa é daquele outro ali, entende? Eu tenho uma oferta que está rodando. A oferta está rodando, a VSL vende. Então, aquele criativo ali, eu tenho uma campanha só, uma só campanha, com vários criativos ali que estão vendendo, os criativos validados, eu tenho uma oferta que vende. Eu subi um criativo novo dentro daquela campanha ali. Cara, aquele criativo gastou e não vendeu. A culpa é de quem? A culpa só pode ser dele. Eu sei que a culpa não é da campanha, porque a campanha está vendendo. Eu sei que a culpa não é da VSL, porque a VSL está vendendo. A única variável que eu tenho é o criativo. Agora, se eu tenho mais de uma variável, eu sujei todo o meu teste.
Então é algo chato, eu sei, eu sou repetitivo, eu falo isso com vocês várias vezes, mas porque é extremamente importante isolar as variáveis e isolar bem elas para que você tenha controle exatamente do que está acontecendo com cada uma, né, com cada variável. Então você tem que saber quanto que gastou certinho aqui, quanto que gastou aqui, quantas vendas saíram aqui, quantas vendas saíram aqui, para você conseguir depois fazer a sua análise. Show? E aí um outro pilar fundamental que a gente tem é a relevância estatística, esse eu também já falei muito com vocês. Eu peguei até um print no Google, né? Pedi para ele dar uma explicada rápida para trazer o que significa, né, a relevância estatística. Ela vai medir a confiabilidade de um resultado, confirmando se os padrões observados refletem de causa, né, refletem de fato causas reais em vez de variações aleatórias. O que seria variações aleatórias? O que seria entender, né, medir a confiabilidade de um resultado? Se a gente roda um teste e ele está dessa forma aqui, a variável A, que é a nossa controle, saiu 10 vendas, e a variável B, que é a variável de teste, saiu 13 vendas. Qual que é o melhor? Muito difícil definir isso. Vai ser um chute, cara. Aqui não são dados que me trazem uma confiança para tomar uma decisão. Por que rodar nos Estados Unidos é tão complexo, né? Tão complicado? Porque você, no cenário desse, você gastou uma grana sinistra nisso aqui. Aqui a gente está falando de 23 mil reais aí. Só que para você tomar uma decisão, é muito difícil. Você toma uma decisão assim. Porque a diferença é muito pouca. Cara, para do nada sair 3 vendas, é muito fácil. Em questão de um dia pode sair, em questão de algumas horas, pode sair 3 vendas. E aí, se sai 3 vendas aqui e empata, aí sua decisão muda completamente. Você mudou completamente sua decisão. O que isso quer dizer, né? Pense em relevância estatística na seguinte maneira, que é a forma que eu visualizo. Cara, é possível sair rapidamente 3 vendas? A diferença de 3 vendas é algo de fato relevante? Ou pode acontecer, tipo, de um dia para o outro, em algumas horas, sair 3 vendas assim? Por quê? Se sair 3 vendas, a minha decisão muda. Se a minha decisão muda, cara, então tem que esperar um pouco mais. Por quê? Eu só vou tomar decisão num cenário como esse. Saiu 100 vendas na A e 130 vendas na B. Aí eu já falo, pô, beleza, se eu tô rodando nos Estados Unidos, se eu sei que 30 vendas é um valor relevante, demora para sair, não é tão simples, ok? Agora, se eu tô rodando, por exemplo, um low ticket, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos que seja, uma diferença de 30 vendas para mim já não ia ser tão relevante assim. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar para vocês que não é receita de bolo, vai depender do seu contexto. A questão da relevância estatística é você analisar o resultado do teste e ver se aquilo ali te passa confiança no sentido de a diferença que tem de um resultado para outro pode virar zero, né? Pode vir a zero essa diferença em pouco tempo, em um dia, em algumas horas ali. É tão difícil assim, cara, eu faço 30 vendas num dia, pô, num dia eu faço 100 vendas, 180 vendas. Pô, então 30 vendas não é nada. Esse que é o grande jogo. Só que a gente é muito afobado. Se a gente for levar relevância estatística certinho, né, ao pé da letra, as grandes empresas americanas que rodam para público frio, elas fazem isso, que é o correto. Eles deixam o teste rolando assim, durante muito tempo, gastando muito dinheiro. Para quê? Para de fato eles terem uma boa confiança, né? Ter uma confiabilidade muito alta naquele resultado. Então, pô, os caras não vão tomar uma decisão assim. Os caras vão tomar uma decisão como, por exemplo, vai sair 10 mil vendas em um, então vai sair 10k de vendas em um, e no outro vai ter 7k. Aí eles vão tomar uma decisão. É mais ou menos assim que funciona lá com eles. E você pode tomar decisão também baseado com o número de plays, número de visualizações de pessoas que entraram dentro do seu funil e etc, né. Aí, obviamente, se a gente está falando de vendas, cara, 10 mil vendas é muito mais relevante do que 10 mil plays, para você tomar uma decisão. Então, leve em consideração isso também. Você pode sim tomar sua decisão olhando quantidade de plays, quantidade de pessoas que entraram no seu funil, até mesmo quantidade de cliques lá no Facebook. Porém, não tem o mesmo peso. Pô, 1000 cliques não são a mesma coisa de 1000 vendas. Você paga muito mais barato no clique, etc. Mas também é uma forma de você usar, né, a relevância estatística sem estar visando só vendas. Não é uma receita de bolo aqui, não é uma regra. Vocês podem sim olhar para outras métricas, mas entendendo o peso de cada métrica. Show? Só para vocês entenderem isso. Então, relevância estatística e isolar variáveis são os dois pilares ali fundamentais para a gente conseguir realizar um bom teste AB. Se errar em qualquer uma dessas coisas aqui, tanto em isolar variável, tanto na relevância estatística, é grande chance que você vai jogar seu teste no lixo. Você vai perder tempo, né? Como eu falei e reforço, tempo é o mais importante, não é dinheiro. Não fiquem tão presos assim a dinheiro. Se preocupem mais com o tempo perdido do que de fato o dinheiro, porque dinheiro a gente recupera, tempo não. Show? Eu deixei um bônus aqui para vocês, que é em cima de controle mais inteligência, e aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? O que eu quero dizer com controle mais inteligência?
À medida que você vai realizando testes, e aí eu vou voltar lá para nossa tabela, à medida que a gente vai realizando esses testes aqui, esses foram só alguns que eu coloquei, tá? Não são todos, obviamente, vai mudar muito de funil para funil, mas você vai entendendo o que funciona mais para aquela oferta. Você começa a entender que, cara, teste de avatar, né? Mudar o avatar tá funcionando muito bem. Pô, testar headline, pô, teste de headline aqui eu tô conseguindo ter um resultado muito legal e tal. Pô, mudei o layout da página e deu um impacto forte. Com o passar do tempo, você vai coletando essas informações e você vai ficando mais inteligente. Isso vai servir para duas coisas. A primeira é para isso ficar no seu banco de dados, aí, no seu banco de inteligência. Então você sabe que para determinado nicho, tal layout de página funciona melhor. Para determinado nicho, tal headline funciona melhor. Para determinado nicho, essa primeira mensagem aqui no meu funil do WhatsApp converte mais, funciona melhor. Você vai entendendo ali, você vai tendo a sua própria inteligência. Por quê? Porque as coisas não mudam assim tão rápido, sabe? Elas continuam, são bem parecidas. Então pode ser que daqui a 3 meses, sei lá, você acerte outro funil nesse mesmo nicho e você, caraca, olha, eu tenho isso aqui que funciona. Poxa, deixa eu testar isso aqui de novo e ver se isso aqui ainda funciona. Na maioria das vezes que eu fiz isso, a coisa ainda continuou funcionando. E às vezes para nichos primos também. Então, esse controle e inteligência que eu trouxe aqui para vocês é nesse sentido de você ter o seu arsenal, né, o seu próprio swipe de coisas validadas. Essa é uma das maiores magias de quando você controla os seus dados, é você ter inteligência, você saber, cara, esses criativos aqui funcionaram, essa headline aqui funcionou, essa lead foi a minha melhor, essa lead aqui não funcionou tão bem, essa outra lead aqui também não deu tão certo. Você ter essa inteligência própria é algo que só você tem, que mais ninguém tem acesso a isso. Só você tem essa inteligência. E o outro ponto é você conseguir volumar o que está dando certo. Se eu entendi que teste de avatar, eu estou mudando o avatar, está funcionando muito. Cara, eu mudei o avatar, deu um resultado, pô, absurdo. Eu vou continuar fazendo mais disso. Eu vou volumar, eu vou fazer ainda mais, eu vou fazer melhor. Se eu mudei um bloco da minha VSL e funcionou muito bem, eu mudei um bloco do meu funil de WhatsApp e aí tá funcionando muito bem aquilo, cara, faz mais vezes. Se você estava com um funil que estava funcionando, você fez alguma alteração nele, e aí ele começou a performar melhor, faz mais disso. Não tem para que colocar o pé para cima e não fazer mais nada. E outra coisa importante, eu acabei não colocando isso aqui, mas aí falando eu lembrei, né? Em cima de relevância estatística, tem outra coisa que eu vejo que o pessoal erra muito. Eu vou fazer, por exemplo, um teste de headline, não teste uma headline, teste uma headline. Por quê? É um valor muito baixo. Você tem que entender qual é a sua assertividade. Por exemplo, aqui na minha operação, e aí entra, né, o nosso controle e inteligência. Aqui na minha operação, eu sei que na média eu preciso testar umas 5 headlines para acertar uma, para uma bater o controle, na média. Não quero dizer que é sempre isso, tem alguns nichos que são menos e tal, mas numa média geralzona, né? Mas eu tenho certinho de cada nicho anotado. Eu preciso testar 5 headlines para poder acertar uma. O que, que eu gosto de fazer? Quando eu vou realizar um teste de headline, eu já começo testando 5 de uma vez. Então eu tenho minha. Eita porra! Então eu tenho minha controle. Isso. Aí, ficou bonitinho. Eu tenho minha controle e eu tenho mais 4 a 5 variações. Entende? Mesma coisa de avatar. Pô, não vou fazer uma mudança de avatar. Eu gosto aqui de começar com pelo menos 2, que é algo que dá mais trabalho. Se eu tenho um time, eu já faço 3 de uma vez. Até porque, se o cara for sagaz ali na edição, é quase o mesmo esforço para mudar um avatar e para mudar 3. Tá quase a mesma coisa se ele for espertinho. Questão de bloco da VSL, aí já é um pouco mais complexo, é um esforço maior. Nas vezes que eu alterei aqui, eu fiz só um bloco. Eu fiz só um bloco porque é um esforço mais alto. Essa é a problemática também de você ter algo que o seu esforço é mais alto, você tem que ser mais assertivo. Questão de mudar o layout da página, pô, eu faço ponto-chave. Eu faço uma alteração na página. Então, eu mudo, porra, vou mudar a cor do botão, é a cor do botão. Eu vou mudar algum elemento, eu vou mudar um elemento. Ou então eu quero testar uma hipótese completamente nova. Eu quero testar uma nova, de fato, um novo layout que ele funciona de uma maneira completamente diferente. Aí eu já testo ele como um todo ali. Mas não pegue, por exemplo, eu tenho o mesmo layout de página aqui, aí não muda a sua headline, e aí na mesma coisa, né, na mesma variação. Aí você muda a headline, muda o título do botão, a cor do botão, muda o texto que vem aqui em cima, cara, tá tudo errado já. Vai dar tudo errado. Você não tá isolando as variáveis. O que você pode fazer é a partir do princípio que você tá testando uma página completamente nova. Aí beleza, aí faz sentido. Show? Mas é isso, essa questão da relevância estatística e a questão do controle e inteligência. Não tem mole nisso, às vezes a gente acaba. Eu não sei direito, eu já fiz muito isso também, eu não sei o porquê que isso acontece. É meio bizarro quando a gente para pra pensar, né? Quando a gente para e analisa a situação como um todo. Você faz algo e aquilo dá certo. Em vez de você fazer mais daquilo, você simplesmente para de fazer. É muito curioso isso, porque normalmente
Pô, se a gente pensar assim, né, eu faria mais aquilo ali. Se eu fiz tal coisa e tal coisa deu certo, cara, vamos fazer mais. Fazer agora vezes 10 isso aqui, pô, vezes 5. E não se prendam a limite, né? Não pensam que, pô, mas eu tô fazendo muito. Não tem problema. Importa é o resultado. Às vezes eu vejo que isso acontece também. O iniciante, às vezes, ele tem um pouco de medo, um pouco de trava de testar coisas em volume que estão dando certo. Enquanto, pô, se vocês conseguissem ver, né, por dentro de grandes operações assim, é que mesmo, é o que eu falo pra vocês, não é brincando não, cara. Quando eu acerto as coisas é loucura. Eu volumo muito aquilo dali. Porque tá dando certo, tá me dando dinheiro, então eu tenho que fazer mais rápido. Quanto mais rápido eu conseguir fazer, pô, por exemplo, se eu entendi que a cada 5 headlines eu acerto uma, pô, então eu vou fazer 10, acertar duas, fazer 15, fazer 20. Ah, Marthur, mas aí qual que você vai deixar rodando? Deixa as duas, ó. Vai. Eu tenho a headline A aqui, headline A. Ela tá convertendo 1.20, ponto 20, vamos lá. E eu tenho a headline B. E ela tá convertendo 1.18. E já tá a maior cota assim, tá a maior tempão dessa forma. Eu vou deixar as duas rodando. Não tem pra que eu tomar uma decisão. As duas estão convertendo. E aí eu vou levar no dia. Pô, naquele dia ali eu vou olhar, por exemplo, meio-dia. Ah, olhei meio-dia, qual que tá melhor hoje? Cara, essa daqui deu meio-dia, ela tava com a conversão de 1.30 e a outra tava convertendo 1. Beleza? Eu vou jogar todo o tráfego nessa daqui hoje. Aí deu meia-noite, eu reseto e deixo as duas iguais de novo. Não tem pra que tu decidir uma melhor. Quem falou que precisa decidir uma melhor? A diferença aqui é muito pouca, cara. Lembra da relevância estatística? Deixa as duas, uai. As duas estão te dando lucro, pô. As duas estão colocando dinheiro no seu bolso, então deixa as duas variáveis. Não tem pra que você tomar essa decisão. Isso aí foi algo que, porra, quando eu parei pra pensar nessa parada e eu vi, eu falei, nossa, mano, eu perdi muito dinheiro, meu Deus do céu. Porque eu achava que eu tinha que não. Se eu fiz um teste, eu tenho que decidir. Tem que decidir aqui o que é o melhor. Não, não pode fazer um teste e deixar as duas. Ah, as duas são boas. Aí, é tipo assim, se matem e me tragam lucro. Essa é uma parada que eu errava muito. Mas no resumo, é isso. Essa é a importância